Como Deus revela a arte de servir sem a igreja. Histórias de milagres e transformações divinas. A noite estava silenciosa em Aparecida do Norte, mas o coração de Clara pulsava com a dor da ausência de seu marido. Aos 38 anos, ela se via perdida em um deserto espiritual, um lugar que antes era repleto de fé e comunhão. As memórias das orações conjuntas com as crianças agora pareciam ecos distantes, abafados pelo peso da saudade. A figura de Nossa Senhora Aparecida, que sempre lhe trouxe conforto, estava envolta em névoas, como se sua presença estivesse escondida em uma sombra. Quando as luzes da cidade se apagaram, Clara sentiu um chamado dentro de si, uma necessidade urgente de se conectar com Deus, mesmo que sozinha. Com o coração acelerado, Clara se ajoelhou em seu quarto, enquanto os filhos dormiam em seus leitos, inocentes e alheios à dor da mãe. As lágrimas rolavam por seu rosto enquanto ela entregava seus medos e angústias a Deus. E então aconteceu. Uma luz suave e cálida envolveu seu ser, como um abraço divino. Uma voz doce e suave ecoou em seu coração. Todo o seu esforço será recompensado. A certeza de que não estava sozinha, que Deus a ouvia, encheu sua alma de esperança. Era como se todo o peso se esvaísse, deixando apenas uma chama acesa. Determinada a partilhar essa revelação, Clara decidiu abrir seu coração para outras mulheres da comunidade. Juntas, elas formaram um grupo de apoio e oração. Cada encontro era uma explosão de emoção, lágrimas de cura, risos de libertação. Entre histórias e orações, Clara começou a notar mudanças. Uma vizinha que havia sido desenganada pelos médicos se levantou curada após uma oração fervorosa. As paredes frias da comunidade quebraram-se e a fé pôde florescer mais uma vez. O burburinho se espalhou como fogo nas palhas secas, reunindo pessoas que precisavam de esperança. Durante a tradicional procissão em honra a Nossa Senhora, Clara encontrou um antigo pastor. Seu olhar cansado refletia a mesma busca por propósito. Ao compartilharem suas lutas, ambos perceberam que a verdadeira missão poderia existir em um espaço fora das estruturas convencionais. Juntos, imaginaram um novo caminho, um ministério de amor que uniria corações pela oração e ação concreta. O som das vozes se elevou com paixão e o ar estava carregado de expectativa e luz. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. No entanto, não tardou para que Clara enfrentasse novos desafios. Mensagens anônimas começaram a chegar, semeando dúvidas sobre a legitimidade de sua busca fora da igreja. Pressões e ceticismo a rodeavam, fazendo-a questionar se realmente deveria prosseguir com seu ministério crescente. Em meio ao fervor das orações noturnas, uma nova revelação surgiu. O peso da dúvida agora combatia a certeza de sua missão. Clara estava em um embate interno profundo, onde a luz da fé e a escuridão do medo lutavam pela sua alma. O que Deus teria reservado para ela e para a comunidade que agora a acolhia tão amorosamente? A história estava apenas começando, e muitos mistérios aguardavam para serem revelados. Clara acordou com os primeiros raios de sol brilhando suavemente através da janela do seu quarto. A luz aparentemente trazia consigo uma nova esperança, mas o peso das noites de incertezas ainda se pendurava em seu espírito. Enquanto preparava o café da manhã para os filhos, os ecos das mensagens que a deixavam inquieta continuavam a ressoar em sua mente. Era incrível como, em meio a tantas evidências de fé, a dúvida ainda poderia fazer morada em seu coração. Seria essa uma verdadeira chamada de Deus? Pensou, enquanto as crianças sorriam e disputavam quem pegaria o primeiro pedaço de pão. Clara sabia que precisava fortificar seu espírito não apenas por si mesma, mas também por aqueles que dependiam de sua liderança e amor. Cada oração, cada lágrima derramada, cada conforto oferecido por suas palavras se transformavam em um elo poderoso que unia sua comunidade, mas a tempestade interna a desestabilizava. Ao olhar a travessa com pães quentes, um brilho em seu coração acendeu uma ideia. E se usasse esta dor como um catalisador? Com a certeza de que Deus a acompanhava,
Clara decidiu convocar um encontro especial, um momento de oração e adoração na praça do bairro, onde todos poderiam se unir e buscar o divino no louvor mútuo. Sabia que havia um poder imenso na comunhão e que talvez fosse isso que seu ministério precisasse, um reencontro coletivo com a fé. O dia do encontro chegou e a praça estava mais cheia do que ela poderia imaginar. Mulheres, homens e crianças, todos reunidos, prontos para celebrar a vida e a esperança. Clara subiu em uma pequena mureta, que funcionava como um palco improvisado. Ao olhar para os rostos à sua frente, um calor tomou conta de seu coração. Aquela era a manifestação do amor de Deus, um testemunho vivo de que a fé pode triunfar mesmo em tempos de tempestade. Não importa a sombra que nos rodeia, começou Clara, sua voz ecoando na manhã clara. Nosso Senhor está aqui, conosco, e Ele tem um plano. Os murmúrios de concordância surgiram, e uma energia nova tomou conta da multidão. Clara trouxe à tona histórias de transformações, de vitórias que, sem dúvida, eram fruto da bondade divina em meio ao caos humano. Com cada palavra, Clara deixava para trás os medos que a atormentavam. Ela se lembrou da vizinha curada e da força que sentira ao orar por ela. As lágrimas começaram a brotar, não mais de tristeza, mas de gratidão. A comunidade estava ali, apoiando-a, e talvez isso fosse a verdadeira confirmação de sua missão. Após a oração, um homem se aproximou, a voz embargada. Fui cético, mas seu chamado me trouxe esperança. Estou pronto para ajudar no que precisar. Era isso que Clara precisava, unidade e apoio. As sementes de fé que estavam sendo plantadas floresceriam em ações. Enquanto a energia do encontro ainda reverberava, uma nova mensagem anônima chegou até Clara, desta vez com um tom diferente, um aviso preocupante, enigmático. Cuidado com aqueles que se aproximam. Há uma verdade oculta que precisa ser revelada. Neste momento, a alegria e a esperança foram substituídas por um frio intenso. Suas mãos tremiam enquanto segurava o papel. O que essa mensagem significava? Que dúvidas e segredos poderiam ser desvendados? A chama da fé dentro dela queimava intensamente, mas o mistério que se desenrolava estava prestes a testar seus limites. Agora, Clara estava mais determinada do que nunca a descobrir a verdade que surgia das sombras. O que viria a seguir? Clara sentiu um frio na barriga ao ler novamente a mensagem, como se cada palavra pulsasse com um aviso divino. O que seria essa verdade oculta? O coração dela pulsava, não apenas de medo, mas de uma determinação renovada. Ela sabia que, não importa o que vinha pela frente, precisava buscar conhecimento e coragem para enfrentar o que estava por vir. Ainda envolvida pela energia do encontro, Clara fez uma rápida oração silenciosa, pedindo a Deus discernimento. Olhando para a multidão, percebeu que aquelas pessoas eram mais do que apenas vizinhos ou amigos. Elas eram sua família, unidas por um propósito maior. Durante os próximos dias, ela se comprometeu a seguir em frente com sua missão de fé e liderança, mas agora com uma nova atenção aos sinais que a cercavam. Na manhã seguinte, Clara decidiu visitar a casa da vizinha que cuidara durante a enfermidade recente. Ana era uma mulher sábia, sempre cheia de conselhos e experiências que inspiravam. Ao entrar na casa, foi recebida pelo aroma doce de bolachas recém-assadas. O calor do lar tornava o fragor da incerteza mais leve. «Clara, que alegria te ver!» disse Ana, com um sorriso que iluminava seu rosto. Elas se sentaram juntas à mesa e Clara não conseguiu evitar de compartilhar a mensagem misteriosa que recebera. A expressão de Ana logo se tornou séria, seus olhos profundos refletindo sabedoria e preocupação. Na nossa caminhada de fé, querida, somos constantemente testados. Às vezes, o que parece ser apenas um aviso pode ser Deus preparando o nosso coração para uma grande revelação. Escutar o que ele tem a dizer é essencial, Ana afirmou enquanto sua mão segurava a de Clara com firmeza. Esse toque assim acolhido, envolto em amor e compreensão, confortou o coração de Clara. Enquanto a conversa fluiu, Ana contou histórias de sua própria jornada de fé, momentos em que as sombras ameaçaram apagar sua chama, mas onde a voz de Deus sempre a guiou para a luz. «Lembre-se, Clara», Ana disse, olhando profundamente nos olhos dela. «A verdade é como um diamante. Às vezes, você precisa raspar a superfície para encontrar o brilho. Não tenha medo de escavar, mesmo que isso traga desconforto». Essas palavras reverberavam na mente de Clara como um eco divino.
Ela se levantou determinada. A próxima ação não poderia ser apressada, mas sua busca pela verdade já tinha começado. Com o apoio de Ana, Clara decidiu organizar um outro encontro, mas desta vez focado na unidade e no amor que mantém a comunidade forte, enquanto também estavam cientes dos perigos que podiam estar se aproximando. A ideia estava amadurecendo dentro dela, e Clara começou a planejar o encontro, convidando pessoas de diferentes comunidades e grupos, unindo todos sob um mesmo propósito: a verdade. Ela queria que, juntos, pudessem discernir a voz de Deus e identificar as intenções de quem se aproximasse. Enquanto escrevia os convites, sua mente divagava. O que mais poderia estar escondido além daquele aviso? Na noite anterior ao encontro, Clara teve um sonho. Estava em um campo iluminado por uma luz dourada, cercada por várias pessoas que a reconheciam, mas, na distância, havia figuras encapuzadas. Estas figuras pareciam observar tudo com olhares curvos. Clara sentiu um misto de medo e coragem. O que significava tudo aquilo? Quando acordou, o dia já tinha raiado, e o encontro estava prestes a acontecer. Ela sentia a energia da cidade pulsando através das ruas. Cada passo seu parecia guiado por uma força superior. A presença divina estava em todo lugar. E Clara estava mais convencida do que nunca de que a verdade logo se revelaria. Mas o que aquelas figuras enigmáticas queriam? O ar estava impregnado de expectativa, e a incerteza dançava como o vento. Clara estava prestes a enfrentar segredos que poderiam transformar não apenas sua vida, mas todo o seu ministério. A necessidade de revelação se tornava mais urgente. Assim, enquanto caminhava para o encontro, uma pergunta insistente ecoava em sua mente. Quem realmente está com você, Clara? E qual é o custo da verdade que você busca? Clara chegou ao local do encontro sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. A sala estava decorada com flores simples, mas delicadas, e as cadeiras eram dispostas em círculo, como um convite à comunhão. Aos poucos, os rostos conhecidos começaram a aparecer. Havia risos e abraços calorosos, mas um sentimento de seriedade pairava no ar, como se todos ali soubessem que estavam prestes a tocar em algo profundo. Ao iniciar o encontro, Clara pediu a todos que fechassem os olhos por um momento. Ela fazia isso não apenas para criar um ambiente sagrado, mas para que cada pessoa pudesse sentir a presença de Deus naquele espaço. Estamos aqui hoje para buscar a verdade, para entender o que Deus deseja nos revelar. Ela disse, com a voz trêmula, mas firme. As orações começaram a subir como incenso, cada palavra repleta de intenção. Clara se lembrava das palavras de Ana sobre o valor de escavar a verdade. E foi nesse momento que algo especial aconteceu. Uma jovem chamada Marisa começou a compartilhar uma visão que tivera anos atrás. Eu vi um rio de luz que se desdobrava, e ao seu redor pessoas se reuniam, ela disse, com lágrimas nos olhos. Mas havia fumaça e sombras que tentavam afastá-las. A sala ficou em silêncio. A visão de Marisa ressoava com o que Clara havia sentido no sonho. Várias vozes começaram a ecoar, compartilhando suas próprias experiências com sombras e luz, suas batalhas internas e externas. A unidade do grupo se intensificava, e ali, em meio a risos e lágrimas, os corações se entrelaçavam em busca de clareza. Deus nos trouxe aqui para algo maior, Clara proclamou, sentindo um fervor crescente em seu espírito. O discernimento que buscamos não é apenas individual, é coletivo. Precisamos uns dos outros para entender os mistérios que nos cercam. Mas, conforme a conversa avançava, Clara percebeu que a energia começava a mudar. Comentários sobre as figuras encapuzadas do seu sonho surgiram entre as discussões. O que elas representam? Estaríamos sendo observados? Um homem questionou angustiado. A inquietação se espalhou, e Clara entendia que agora era o momento de abordar a verdade escondida. Ela respirou fundo e, com um tom grave, compartilhou seu sonho. Cada palavra era um convite para que os presentes olhassem para dentro de si. As sombras podem ser o medo em nossos próprios corações, disse ela. Mas não podemos permitir que o medo nos atinja. Temos que ser a luz que brilha na escuridão.
Nesse instante, a atmosfera na sala parecia ter mudado. Clara podia sentir um murmúrio de compreensão, e muitos começaram a compartilhar seus próprios medos. Um a um, eles revelaram como as inseguranças haviam se tornado obstáculos em suas vidas. A vulnerabilidade ali fez com que, pela primeira vez, eles olhassem para o outro não como competidores, mas como verdadeiros irmãos. Deus nos chamou para esse momento, para sermos verdade e luz uns para os outros. E se tivermos coragem, o que acharmos que estão escondendo se tornará claro, completou Clara. Conforme a reunião se aproximava do fim, um estrondo ecoou do lado de fora, seguido por um grito. Todos viraram a cabeça e a expressão de Clara escureceu. Eles estavam prestes a descobrir a realidade que existia além de suas palavras de esperança. O que foi isso? Alguém sussurrou, e Clara sentiu seu coração disparar. Ela sabia que não era apenas um sinal qualquer. Vamos juntos, exclamou, na esperança de que a união que haviam cultivado ali se transformasse em ação. A verdade era mais do que um conceito abstrato, ela era desafiadora e real. Enquanto dirigiam-se para a porta, Clara se perguntou o que mais estava prestes a ser revelado em meio à escuridão. As figuras encapuzadas ainda estavam aguardando, e um mistério mais profundo se desenrolava diante deles, quase tangível no ar denso da noite. O grupo se moveu rapidamente em direção à porta, os rostos agora pálidos e tensos. O eco da explosão ainda reverberava dentro deles, e Clara sentia a inquietação emergindo como uma onda poderosa. Cada passo parecia mais pesado, como se o ar ao redor estivesse carregado de algo além do medo. Quando abriram a porta, a cena que se apresentou era surreal. Um carro queimado na rua, as chamas lambendo o início da noite, como se o universo estivesse em chamas. Ao redor, um pequeno grupo de pessoas se reunia, mas o que mais chamou a atenção de Clara foram as figuras encapuzadas, que se moviam com uma calma quase sobrenatural, como sombras dançando sobre a luz da fogueira. "Fiquem juntos!" gritou Clara, lembrando-se do que haviam aprendido dentro da sala. A força da união era o que tinham a seu favor. Sem pensar, ela deu um passo à frente, sentindo a presença de Deus guiando sua coragem. "Quem está ferido? Precisamos ajudar!" A voz de Clara ecoou, e a energia que antes estava contida começou a fluir novamente. Ao se aproximar, viu que o pânico se transformava em curiosidade. Algumas pessoas já se aproximavam do carro, e uma delas, uma mulher de cabelos desgrenhados, chorava enquanto tentava resgatar pertences carbonizados. A jovem Marisa, que havia compartilhado a visão momentos antes, se aproximou de Clara e, com a mão tremendo, disse: "Aquilo que vi, o rio de luz, talvez seja agora. Precisamos ser a luz para essa mulher." Clara assentiu, e juntas elas se aproximaram da mulher em sofrimento. Clara lembrou-se de tudo o que tinham discutido na sala, a necessidade de se conectar e de servir. "Querida, nós estamos aqui para você. Pode nos contar o que aconteceu?" A mulher olhou para elas, com os olhos cheios de dor, enquanto se agachava para retirar uma foto que ainda estava intacta. Era uma imagem de uma criança. Assim que a mulher começou a falar, algo especial aconteceu. Inesperadamente, as figuras encapuzadas se aproximaram, mas em vez de causar medo, elas pareciam estar ali para oferecer apoio. Cada uma delas trouxe algo, um cobertor para aquecer, uma garrafa de água, até um sorriso gentil. Clara sentiu que por trás das capas havia corações cheios de compaixão. "Estamos todos aqui por uma razão", Clara disse para o grupo que se formava. "Talvez estejamos aqui não só para sermos ajudados, mas para servir, ser a luz que ilumina o caminho, assim como a presença de Deus nos guia." Com essas palavras, a sala sagrada que haviam formado antes da explosão parecia se irradiar novamente. As pessoas se uniram, formando um círculo não só ao redor da mulher, mas de todos ali. A energia do amor e da solidariedade começava a suplantar a tristeza. As figuras encapuzadas observaram, mas agora seus rostos eram menos ameaçadores. Um deles, um homem alto e sereno, se adiantou e disse: "O que vocês veem é a batalha entre luz e escuridão. Sempre houve sombras,
mas a luz de vocês pode espantar o que está escondido. Assim, enquanto um sentimento de comunidade ganhava força, Clara se virou para o grupo e disse: "Vamos nos permitir ser essa luz. O que mais podemos fazer por essa mulher e por todos que precisam?" Os corações começaram a pulsar com novas ideias, cada um trazendo à tona a própria luz que Deus havia plantado dentro deles. Mas antes que pudessem planejar suas ações, um novo estrondo ecoou, desta vez vindo de uma direção diferente. A bruma tomou conta deles. O coração de Clara disparou novamente. O que mais estavam prestes a enfrentar? "Vamos descobrir juntos", Clara disse, segurando a mão de Marisa, sentindo a chama da coragem acender dentro delas. Era um momento de enfrentar o desconhecido novamente, de servir na escuridão. Mas o que estava por vir, ali à espreita nas sombras? A bruma era densa, quase palpável, e Clara sentia o aumento da tensão ao seu redor. As figuras encapuzadas agora pareciam mais próximas, mas a luz que emanava da união do grupo ao seu redor ofuscava qualquer temor. Clara olhou para Marisa, que, mesmo assustada, mostrava determinação nos olhos. "Precisamos manter o foco", pensou Clara, lembrando-se das discussões que tiveram sobre a importância de não se deixar levar pelo pânico. Deus nos trouxe até aqui por um motivo, e juntos somos mais fortes. Ela respirou fundo, sentindo uma onda de paz inusitada. Era a certeza de que, mesmo nas situações mais sombrias, havia uma luz a ser descoberta. À medida que a bruma se dissipava aos poucos, Clara percebeu figuras familiares se aproximando. Eram rostos conhecidos, pessoas que haviam participado das reuniões anteriores. "Vocês também sentiram?", questionou uma delas, agachando-se ao lado da mulher que chorava pela perda. O grupo, agora maior, cercou a mulher e Clara, criando um espaço seguro. "Sim", respondeu Clara, já sentindo o apoio vibrar entre todos. "Estamos aqui para ajudá-la. Juntos podemos fazer mais." Enquanto ela falava, percebeu como a energia do grupo crescia. Nas caras tensas, um novo brilho começou a surgir: a esperança. "Vamos fazer uma oração por ela", sugeriu Marisa, com a voz firme. Clara fez um gesto para que todos fechassem os olhos, e enquanto oravam em uníssono, Clara se deu conta de que cada palavra saía do fundo de seus corações. "Senhor, somos teus instrumentos, que possamos iluminar os que estão perdidos na escuridão. Que cada lágrima se transforme em um testemunho de amor e compaixão." Quando abriram os olhos, a mulher estava olhando para eles com gratidão. As chamas ainda dançavam ao fundo, mas agora pareciam mais como luzes que traziam calor ao espírito. Clara viu a centelha da esperança brilhar nos olhos da mulher. A dor ainda existia, mas agora havia também um reconhecimento de que não estava sozinha. "Obrigada", murmurou a mulher, sua voz embargada. Clara sentiu que o peso do mundo começava a se dissipar. "Eu não sei o que eu faria sem vocês." E naquele momento, Clara percebeu que cada um dos presentes tinha suas próprias lutas, suas próprias dores. Mas ali estavam juntos, e a força que criavam era palpável. A atmosfera ao redor começou a mudar. As figuras encapuzadas, que antes pareciam distantes e sombrias, agora estavam lado a lado com o grupo, como se também quisessem fazer parte daquela luz. O homem sereno que havia falado antes se aproximou novamente. "Quando as sombras avançam, é a luz que nos une, e onde há união, há esperança." Foi ele quem trouxe a próxima revelação. Com um gesto, fez com que um feixe de luz emergisse de sua mão, iluminando a área ao redor. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela não era uma luz qualquer, era uma manifestação divina. A energia pulsante parecia ecoar dentro dela, chamando-a a agir. "Precisamos levar essa luz mais longe", disse Clara, com a voz firme. "Mas de que maneira?" Sua pergunta pairou no ar, e um murmúrio atravessou o grupo como um sopro suave. As ideias começaram a fluir, e enquanto todos compartilhavam sugestões, Clara percebeu a necessidade de encontrar um equilíbrio entre o local onde estavam e o chamado para ir além. Mas antes que pudessem decidir os passos a tomar, um grito distante cortou o ar noturno. Uma angústia familiar,
e o coração de Clara disparou novamente. O que mais estava prestes a ser revelado? Sua mente começou a correr, inquieta. Precisamos agir, disse ela, olhando nos olhos de cada um ali. Vamos descobrir juntos. O que mais Deus deseja que façamos nesta noite? Com o espírito pulsando em unidade e reminações, eles avançaram, não apenas como um grupo, mas como faróis de luz em uma noite que prometia ainda mais desafios. Uma nova jornada se desenrolava diante deles, e Clara podia sentir que eram apenas o começo de algo muito maior. A bruma começava a esvanecer, e Clara sentia a mudança no ar. O grito distante ressoou novamente, agora mais intenso. O som parecia vir de um lugar onde a escuridão era densa e opressiva. Clara olhou para os outros e pôde ver a mesma inquietação refletida em seus rostos. Sigam a luz, disse Marisa com um olhar decidido. Se estamos aqui, é porque temos uma missão. Clara assentiu, e juntos o grupo começou a avançar com cautela. As sombras pareciam se contorcer ao redor deles, mas a luz que emanava de suas mãos unidas era um escudo contra o medo. Clara podia sentir a presença de Deus se manifestando através deles. Cada passo trazia mais confiança, como se a própria terra debaixo de seus pés pulsasse com um propósito sagrado. A cada trecho que percorriam, o grito se tornava mais claro e próximo. Parecia um chamado desesperado por ajuda, uma súplica que atravessava a noite. Estamos chegando, murmurou Clara, sentindo um frio na barriga. O que encontrariam à frente? Finalmente, chegaram a uma clareira. No centro, uma jovem estava caída, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A cena tocou profundamente Clara. Seus instintos de cuidado e compaixão emergiram, e ela se lembrou da última vez que encontrou alguém em necessidade. Ela não pode passar por isso sozinha, pensou. Vamos fazer uma roda ao redor dela, sugeriu Marisa, tomando a iniciativa. Os outros concordaram, formando um círculo de luz ao redor da jovem. Enquanto isso, Clara se aproximou suavemente. Oi, nós estamos aqui. Você está segura agora. A jovem ergueu a cabeça, seus olhos cheios de dor. Eu não sei o que fazer. Tudo parece perdido, disse ela com a voz trêmula. Clara sentiu seu coração apertar. Ali estava alguém perdido, buscando um farol em meio à tempestade. Não se preocupe, Clara respondeu, tocando a mão da jovem. Deus não nos abandona, mesmo nas horas mais escuras. Nós viemos para te ajudar. Clara percebeu que suas palavras não eram apenas para a jovem, mas ecoavam uma verdade profunda que precisava ser reafirmada a cada um presente. Vamos orar por ela, sugeriu um homem da roda. Instantaneamente, todos se uniram, colocando as mãos sobre os ombros uns dos outros. Senhor, que essa jovem sinta teu amor agora. Que a luz que trouxemos a envolva e cure suas feridas. A oração se tornou um cântico de esperança e a energia ao redor parecia vibrar em resposta. Enquanto oravam, Clara viu uma transformação acontecendo. A jovem respirava de forma mais calma. A energia que antes a envolvia se dissipava. Um brilho começou a surgir em seu olhar, e mesmo as lágrimas que escorriam agora pareciam refletir uma luz nova. A atmosfera estava carregada de vida e Clara percebeu que não estava apenas ajudando outra pessoa, mas vivendo um milagre. De repente, uma voz suave, quase como um sussurro, se fez ouvir entre eles. Onde há fé, eu estou presente. Todos sentiram a presença de Deus naquele momento, e a visão de uma nova realidade começou a se formar em suas mentes. Podemos fazer mais por aqueles que estão em escuridão, disse uma mulher da roda, erguendo os olhos com uma nova determinação. Precisamos espalhar essa luz. Clara sentiu a verdade na declaração dela. Um novo propósito começava a tomar forma, uma missão coletiva de servir. Mas antes que pudessem discutir como ir além, outra sombra surgiu à distância, a silhueta de alguém correndo em sua direção. Clara sentiu o coração disparar. O que mais estava por vir? Seriam estes novos desafios um sinal da missão que se expandia diante deles?
A luz estava embora, mas eles ainda precisavam enfrentar a escuridão que se aproximava. O que Deus estaria tentando lhes mostrar? Clara não teve muito tempo para pensar. A silhueta se aproximava rapidamente, e o que antes era apenas uma sombra tornou-se uma figura definida. Era um homem, ofegante e transtornado, com os olhos arregalados de desespero. Seu jeito de correr parecia carregar não apenas seu corpo, mas também um peso de angústia que se espalhava como uma onda. "Por favor, me ajudem!" exclamou, quase caindo ao chão. "Meu filho, ele desapareceu na floresta. Eu não sei onde procurá-lo." As palavras saíam em um turvilhão, e a sensação de aflição do homem misturou-se à bruma ao redor, como se tudo estivesse sussurrando para ajudar. O grupo que aquele clamor era um chamado ainda mais profundo. Clara sentiu algo dentro dela aquecer. Lembrou-se da jornada que tinham feito, do milagre que acabavam de presenciar com a jovem caída. O espírito dela parecia pulsar de forma intensa. Quando olhou para o homem, um compromisso de fé brotou em seu coração. "Vamos encontrá-lo", disse Clara com firmeza. "Deus está conosco, e não é a primeira vez que algo assim acontece. Do jeito que nos reuniu agora, ele tem um plano." O grupo se virou diante dela, e uma onda de determinação atravessou seus rostos. Mais do que um emaranhado de luz, agora formavam uma linhagem de esperança. Marisa tomou a frente e disse: "Então vamos, não podemos perder tempo. A luz que temos é para ser compartilhada, e esse menino precisa de nós." As palavras de Marisa forneciam um combustível novo. Entre olhares decididos, cada integrante do grupo pegou a mão de alguém próximo, formando uma corrente poderosa. "Senhor, que possamos ser teus instrumentos, que nosso amor e luz possam guiar esse menino de volta, que sua voz nos conduza." A oração era uma sinfonia de almas entrelaçadas, e Clara podia sentir o calor da luz envolvendo-os, como se a natureza em volta resplandecesse um pouco mais a cada palavra proferida. Assim, eles se moveram em direção à floresta, suas vozes enchendo o ar. "Ele está com o Senhor", ecoava uma, enquanto o outro murmurava: "Não desistiremos." Aos poucos, cada passo se tornava uma declaração de fé viva, um ato de amor em movimento. Ao avançarem, Clara notou que a bruma começava a se dissipar um pouco mais. As sombras, que antes pareciam engolir o caminho, agora se afastavam, como se a própria natureza estivesse se curvando à luz que carregavam. Ela se lembrou de quão poderoso era o amor de Deus e como ele poderia transformar a escuridão em esperança. Aquela não era apenas uma busca por um menino, mas um chamado para cada um deles se lembrar de seu papel como luz no mundo. Logo chegaram a uma clareira iluminada pela luz da lua, onde os sons da floresta se tornaram mais nítidos. "Aqui, ele poderia estar!" gritou o homem, olhando desesperadamente em todas as direções. Clara e o grupo se dispersaram, mas antes de se afastar, ela olhou profundamente nos olhos do homem e disse: "Confie, Deus vai nos guiar." Com isso, eles começaram a buscar por entre as árvores, cada um clamando e iluminando o caminho. A cada chamado, Clara sentia que a presença de Deus estava mais próxima, mas a tensão no ar era palpável. E se não o encontrassem? A presença da dúvida começava a ameaçar sua esperança, mas o espírito de fé dentro dela não permitiu que sucumbisse. De repente, Clara ouviu um som fraco, como o chamado de uma criança. Uma voz familiar. Era um eco distante que a convidava sem palavras. Podia sentir seu coração acelerar enquanto corria na direção do som. Ela mal podia acreditar que esperava não apenas por uma resposta a essa oração, mas a promessa de que cada passo se tornaria um testemunho da soberania divina. Quando Clara virou uma árvore grande, seus olhos se arregalaram. O que encontraria a seguir? Seria ele o menino perdido? As estrelas pareciam brilhar com mais intensidade, como se também esperassem a revelação que estava prestes a acontecer. Clara parou, o coração pulsando em seu peito. O som que ouvira ficou mais claro, como se a própria floresta estivesse cooperando com seu chamado. A luz da lua iluminava o caminho, e sua mente corria veloz, cheia de perguntas e esperanças. O que aconteceria a seguir? Ao dar mais um passo, algo se destacou entre os arbustos. Era uma pequena figura, agachada e coberta por folhas e galhos. Com um misto de receio e esperança, Clara se aproximou, sentindo que a presença que buscavam estava bem ali. "Oi, você está bem?"
Clara falou suavemente, sua voz quase um sussurro. A criança, um garotinho de traços delicados, ergueu a cabeça. Seus olhos brilhavam com uma inocência que era ao mesmo tempo reconfortante e preocupante. Você se perdeu, não é? O menino acenou lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Eu não consigo encontrar meu papai. A fragilidade em sua voz fez o coração de Clara apertar. Era um clamor silencioso que ecoou em sua alma. Ela se agachou para ficar na altura dele. Está tudo bem, querido. Nós estamos aqui para te ajudar. Seu pai está nos esperando. A menina do grupo, que até então se mantivera em silêncio, se aproximou e tocou o ombro do menino com ternura. Nesse instante, o grupo que buscava se reunia ao redor deles, formando uma pequena multidão, de olhos ansiosos e corações aliviados. O homem que os guiara até ali estava agora em um estado de esperança renovada. Seus olhos se encheram de lágrimas ao ver o menino, e ele se ajoelhou em um gesto que misturava adoração e gratidão. "Filho!" ele gritou, a voz embargada. "Eu achei você!" Clara observou a reconexão, o abraço apertado e as lágrimas de alegria que pairavam no ar. Um misto de paz e amor envolveu a cena. E Clara percebeu que, a cada ato de fé, a luz de Deus se manifestava de maneira mais intensa. Era como se todo o universo estivesse conspirando para aquela reunião, um milagre feito de amor e entrega. Em meio ao tumulto de emoções, Clara sentiu uma carícia suave do vento, quase como se o Senhor estivesse sussurrando em seu coração. A fé verdadeira é servida entre os frágeis e os perdidos. E ela soube que aquela era uma verdade de vida. Mas, não muito longe dali, um ruído que se afastava, como se algo estivesse escondido entre as árvores, chamou sua atenção. Um som diferente, quase como passos cautelosos. Clara olhou para o grupo e percebeu que todos estavam paralisados, sem saber o que fazer. O clima de muitas emoções, que turiram os olhos de todos, parecia tomar um novo lote. O canto de uma ave, quase como se quisesse dizer alguma coisa. Celebração começou a assumir um aspecto de expectativa tensa. O homem olhou para Clara, os olhos brilhando com uma mistura de alívio e preocupação. O que foi isso? Antes que ela pudesse responder, os pássaros começaram a alçar voo, como se sentissem o peso do que estava prestes a acontecer. Clara sentiu um arrepio na pele, uma sensação de que algo mais estava por se manifestar. O que poderia ser? Afinal, a floresta estava cheia de mistérios, e eles estavam prestes a descobrir um novo capítulo que poderia mudar tudo mais uma vez. "Devemos ter cuidado", murmurou Clara, enquanto se dirigiam em direção ao som. "Pode ser que Deus esteja prestes a nos mostrar mais do que esperávamos." O que a aguardava na escuridão? O destino daquele grupo parecia prestes a ser escrito de uma maneira inesperada. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. Clara, com o coração pulsando de ansiedade, olhou para seu grupo, agora unido pela experiência da perda e da revelação. Quando se dirigiram em direção ao som, a luz da lua os guiava, refletindo a esperança que havia sido reacendida em suas almas. Clara já havia testemunhado milagres e transformações na sua jornada, mas havia algo de profundo no ar, como se a natureza estivesse fazendo ecoar um chamado divino. Era tempo de se preparar para o que estava por vir. Eles não precisavam temer, pois Deus sempre estava com eles. "Estamos aqui juntos", Clara sussurrou, lembrando-se do quanto a comunidade havia se fortalecido desde que decidiu ouvir e seguir o chamado de Deus. Os rostos à sua volta estavam determinados, e isso lhe dava coragem para avançar. O grupo seguiu em frente, e então, ao virar uma árvore frondosa, se depararam com uma cena ainda mais impressionante. Um círculo de luz se formava à sua frente, como se uma clareira mágica estivesse esperando por eles. E ali, em meio ao brilho, estavam as figuras encapuzadas, mas agora sua presença era diferente, não mais ameaçadoras, mas como guardiãs, dispostas a compartilhar o que haviam mantido em sigilo. "Viemos convidá-los", disse um dos encapuzados, a voz suave, embora autoritária. "Vocês têm coragem e fé genuína que podem mudar a história. Hoje, a verdade que carregam precisa ser revelada. É hora de entender o que está por trás de toda essa batalha entre luz e escuridão."
Clara olhou para seus companheiros, seus olhares refletindo a mesma mistura de curiosidade e temor. "O que vocês querem dizer com isso?" perguntou. "Quando vocês se uniram para ajudar e servir, para criar luz em meio à escuridão, a força do amor e da fé os colocou na linha de frente de uma guerra espiritual. Há muito mais em jogo do que você imagina. O menino e sua ajuda foram apenas o início", a figura prosseguiu. Era como se tivesse sido proferido um encanto. Clara sentiu seu coração acelerar. Descobrir o propósito divino era algo mais do que um desejo, era uma necessidade, e naquele momento, uma nova dimensão do que significava ser luz para os outros se acendeu dentro dela. "Sigam-nos, e você entenderá", disse o guardião, gesticulando para que entrassem na clareira iluminada. Com um misto de coragem e expectativa, o grupo de Clara seguiu a figura. O clima mudou ainda mais, como se uma onda de compreensão passasse entre eles. As luzes começaram a dançar, e Clara percebeu que o que poderia ser um momento de medo se transformava em uma celebração da vida e da força. Naquele espaço sagrado, Clara e os outros sentaram-se em círculo. "Aqui, juntos, somos mais do que indivíduos. Aqui, somos um corpo. Aqui, a verdade pode ser revelada", continuou o guardião. Quando as vozes começaram a unir-se em oração, Clara fechou os olhos e permitiu que a energia fluísse através dela. Sentiu-se envolvida por uma presença amorosa que a abraçava. As luzes aumentaram, pulsando com cada palavra de adoração. Entre elas, o murmúrio de orações crescia, como um sopro de vida que brotava da alma coletiva. Então, uma visão começou a se manifestar diante de Clara. Era como assistir a um filme, onde as sombras e as luzes se entrelaçavam. No centro de tudo, havia uma ponte que ligava dois mundos, um cheio de dor e outro de amor infinito. Clara viu cada ato de bondade, cada lágrima de alegria e cada mão estendida pela comunidade ressoando através da ponte. "Isso é o que vocês estão construindo", disse o guardião, sua voz ecoando como um eco do próprio Criador. "Isso é o seu chamado. O que começou como uma busca por uma verdade oculta se revelou a cada ato de amor em ação. Cada um de vocês é uma luz que pode atravessar o deserto da dor e da dúvida." Nesse momento, Clara sentiu um calor profundo em seu coração. A certeza de que estava exatamente onde deveria estar iluminou sua alma. Ela olhou para o grupo e viu que as lágrimas escorriam em seus rostos, mas agora eram lágrimas de entendimento e gratidão. A conexão entre eles era inquebrável. "Agora que vocês descobriram o propósito, é hora de levar essa luz ao mundo", ordenou o guardião, e as figuras começaram a se dispersar. A batalha nesta terra apenas começou, mas vocês têm armas poderosas, amor, unidade e a luz que brilha em seus corações. Sentindo-se renascida, Clara percebeu que eram apenas as primeiras notas de uma nova canção. Uma canção que falava de esperança, mudança e, acima de tudo, de um serviço verdadeiro. Enquanto os amigos ao seu redor se preparavam para seguir, uma certeza inabalável tomou conta de todos. Eles voltariam para a cidade como missionários do amor, prontos para espalhar luz onde há trevas. "Vamos, juntos trazemos esperança, juntos somos a resposta", Clara exclamou, já vislumbrando as oportunidades que viriam. A cena final era um bálsamo de luz, um novo dia se iniciava. Assim, enquanto caminhavam lado a lado, Clara sentiu que finalmente se despedia de seu deserto espiritual. O renascimento daquela mulher e daquela comunidade se encontrava nas entrelinhas do texto. Profundezas de sua união em Cristo. Deus havia revelado a arte de servir, e agora o ministério tinha um novo significado. Suas vidas transcenderiam as barreiras mais do que imaginavam. A luz que se acendeu em Aparecida do Norte era apenas o começo de uma história de milagres e transformação que ainda estava por vir. E você, querido amigo, está pronto a ser parte dessa luz que vai transformar vidas? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação. E comente suas reações e testemunhos sobre o final. Não espere nem mais um segundo. Vamos juntos ser luz nesta jornada.